acontecendo lá nas votações. O povo é esperto, né? Se não me engano, da Salário outra mínimo vez foi a sobe. mesma coisa, mesma Então, época. exatamente. O salário mínimo aumentando R$ 50 e dos caras aumentando 20 mil, 30 mil. Eu tava vendo, parece que o teto vai pra quase 77 mil, uma coisa assim, absurdo já, você tá doido. Tá muito descancarado isso aí. Doideira. Pois é. Oh, inclusive eu descobri, mas uma informação interessante. Tem um youtuber que eu acompanho, tipo assim, um papo que não foge totalmente de automação. Calma, deixa eu só jogar uma água aqui, porque senão vai vir o computador, tá perigoso aqui. Eu não quero uma tragédia. Aí, pronto. Tem um. É, deixa eu aproveitar e ler o comentário que eu estou aqui. Será resolver essa política quando jogar uma barra? Que isso? É isso aí, não, isso. Mais ou menos isso. Tem um youtuber que eu acompanho que ele é editor de vídeos e ele edita vídeos. Ó pra você ver, a fonte principal assim do salário dele, ele é editor de vídeo de Minecraft para um youtuber na gringa. Ele recebe em dólar. Então, tipo assim, ele recebe um salário em dólar e o salário dele é em torno de US$ 7.000 por mês. Isso aí vai dar mais de R$ 40.000 por mês, né? Aí ele comentou um negócio no vídeo dele que eu tava vendo, ele tava falando sobre as rendas dele, ele comentou sobre impostos. E eu descobri uma coisa que eu não sabia, eu acho que você vai saber mais disso aí também. Mas no Brasil, na legislação brasileira, tem um incentivo, não é um incentivo direto, mas um incentivo indireto para a gente exportar nossos serviços para fora. Por quê? O imposto, quando o seu dinheiro vem de fora, tipo assim, você declara que a sua renda vem do exterior, o imposto é menor que tu paga. Eu não sabia disso. Tu recebe uma moeda mais forte e o imposto é menor para pagar, ainda por cima. Aí isso aí me incentivou mais em questão de pegar serviço para fora, para o exterior mesmo, né? Serviço de automação e essas coisas assim. Então, por exemplo, se você recebe um salário aqui numa empresa, você consegue trabalhar para uma empresa aqui fixo, recebendo uns R$ 3.000 ou R$ 2.000, 4.000. Lá, se você quiser ser contratado, você fala pro cara, não, R$ 2.000, US$ 2.000 tá bom, US$ 2.000 já dá 10 mil pontos aqui. Ou você vai US$ 3.000 lá, você já recebe aqui uns 15 mil por mês. É muito Resumindo, interessante. eles já estão avacalhando com o Brasil Pois é. e sugerindo, né, ajudando o cara a decidir ir para fora. E além Sim, disso, ele está sugerindo que trabalhar ou enriquecer os estrangeiros é melhor do que enriquecer o próprio brasileiro, né? Porque se você está pois é. trabalhando para alguém fora do Brasil, você está ajudando alguém a ganhar mais dinheiro, a melhorar a economia daquele local, né? Pois é, literalmente. Doideira. Ó, ontem comecei a instalar o Cloud Code, comecei a dar uma pesquisada sobre isso, é insano, né? Não, o Cloud Code é doideira mesmo. O Cloud Code é bem sinistro. Eu pensava, inclusive, uma coisa que o UOL até comentou comigo. Antes, pra tu ver como, tipo, se tu não pesquisa no assunto, tu não entende. Eu achava. Não, 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 na real é assim. É que o cursor, tipo assim, o cursor ele tem aí a própria dele, né? Só que o Cloud Code ele acaba sendo melhor que o cursor para desenvolver. Muita gente fala que utiliza. Então o que a galera faz? Usa o Cloud Code dentro do cursor. Eu não sabia, mas o cursor ele é um. É uma IDE. VS É tipo o VS Code da vida, né? É Para uma tu se IDE. organizar. É isso, É porque o exatamente. cursor, então, eu tava vendo também, tô fazendo isso, a jogada. O cursor é como se fosse um VS Code já nativo de IA. Essa é a diferença. O VS Code é a Isso, plataforma de programador. Você pode exato. utilizar a IA do cursor própria, ou então o que o pessoal tá fazendo, que o Cloud Code tá arrebentando, né, cara? Então, assim, porque acontece? Tem como usar o Cloud Code puro, só que é tipo um prompt mesmo, é como se você estivesse programando lá na década de Isso, 90 lá, é o prompt isso, puro. Então exatamente. você usa o cursor para ficar menos assustador. Então, assim, integra. É mais ou menos isso mesmo, é esse caminho mesmo. Vocês conseguem mostrar alguma coisa aí pra gente? Se tu Cara, tiver aí, quiser eu não tô compartilhar a usando. tela, se o Eu não Gabriel tô tiver. Eu usando o ainda não tô curso. usando, eu tô.
Eu tô separando o tempo para estudar essa semana agora para começar a cuidar. A gente vai trazer depois um curso aí de cursor também. O El já tem material na comunidade, já, por enquanto eu tô É adicionando. verdade, verdade, Cleiton. Ele tem aqui, ó, mais Tem fácil de passar uma. o link. E no YouTube Beleza. ela tá postando um monte de conteúdo, cara. É que eu tô juntando material, não tô ainda de bravo, porque eu ainda uso o VS Code. Ainda uso o VS Code, então assim, eu consigo entender o cursor porque ele é muito próximo do VS Code. Então assim, a plataforma é Uhum. muito parecida. Como eu já utilizei, acho que eu vou ter mais facilidade para mexer também, bem tranquilo. É, mas aí o El Pô, também tem um monte de material no YouTube, direto tá saindo material. Eu só tô juntando material por sim. enquanto. Mas eu não fui a E o que fundo, não. vocês falam da Lovable? Ainda tá bom trabalhar com ele ou tem alguma coisa que. Sim, ainda é bom, ainda é bom. Aquela, sempre vai ter ferramenta melhor que a outra. O Cursor, ele acaba sendo melhor que o Lovable em muitos pontos. É mais ponto para o Cloud Code do que para o Lovable. O Lovable ele ainda é bom para construir um front-end, ele é mais bonito, bem mais bonito mesmo. Então, o que a galera faz normalmente é desenvolver um front-end no Lovable e depois aproveita aquele código do GitHub, né, o repositório todo do projeto, joga para o Cloud Code continuar na lógica, no back-end, para ele desenvolver e funcionar. Eu uso o Lovable para criar sites ainda hoje. Eu uso ele para criar sites, só que o Cloud Code também precisa de bonito, de repente, se você utilizar. O cursor faz um site bem bonito lá. Eu acho que a página de vendas da Maswell tinha feito com o cursor, se eu não me engano. E ficou bem bonito. Um resultado diferente um pouco do Lovable. Porque o Lovable ele tem meio que uma estrutura Padrão? de construção, né? Que ele sempre vai seguir para um padrão. Mas Uhum. uma coisa boa é usar aquele GPT do Lovable, que ele consegue ter um resultado bem melhor. Tu joga um prompt nele lá, ele gera um prompt pro Lovable e o Lovable cria. Eu ainda utilizo o Lovable bastante. Ah, Bastante cara, mesmo. Assim, no Lovable, assim, dá para quebrar esse padrão visual dele, sabe? É que Então, você tem que direcionar bem ali. Tem umas páginas de referência, tá ligado? Que você cola lá copia e cola o HTML e ele segue a referência, tá ligado? uhum. É que muita gente só vai ali no prompt, padrãozão mesmo, e fica com aquela cara lá, tudo igual, né? Ele dá para você fazer bastante coisa diferente nele, em termos visuais, tá ligado? Sim. até Aí, ó, naqueles o templates lá El. aparecem algumas coisas, né? Aí, ó, o José deixou o link aqui, ó, Cleiton, de O mais El aulas ali colocou que o dentro da próprio de tem. Lovable. Então agora que eu vi, ele colocou dentro É, da parte de Lovable. eu vou até sugerir para ele mudar para Vibe Code Pro em vez de logo, É, porque aí é geral, né? Vibe Code, porque aí é geral. E como vocês falaram aí do GitHub, e se colocar, por exemplo, fazer esse repositório, usar o Lovable inicialmente, e junto com Uhum. o cursor, ele também consegue acessar o GitHub? Consegue, você pode Sim, é editar porque. direto no código. Isso, exatamente. Porque aí, Vai no fazer caso, a o. gente faz alguma parte no Lovable, que ele já consegue acessar a mesmo Exato. arquivo, Aham. Isso. É e o tipo eles cursor usando o faz outra parte. mesmo. Exato, exatamente. E não Vai consome dando crédito. update. Isso, você vai dando update lá e já é. Como que é, Eduardo? É, Ah, outra coisa. falei. Pode falar, Edu, pode falar. Não, é que muita gente faz isso mesmo, né? Gera ali o, a interface, o esqueleto do projeto ali no Lovable, e aí depois faz os ajustes na mão direto no GitHub ou em outra plataforma, e aí Salva, né? para Salva no economizar, GitHub salva no GitHub, e puxa por depois outra faz manual, plataforma. porque aí você não gasta crédito lá no Lovable, tá ligado? E o pessoal também Uhum. tem, assim, quem já é mais experiente, ele tem algumas preferências, tipo Lovable para parte de front-end, aí o cursor para a parte de back-end. Então o pessoal tem Sim. feito isso, foi pegado um projeto, subido lá no GitHub, faz uma plataforma, sobe na outra e termina na outra, ou faz alguma manipulação na outra, depois vai para outra. Então o pessoal está conseguindo extrair. Eu não consegui ter essa percepção ainda. Cursor, Lovable, Anti-Gravity, para mim assim ainda é quase a mesma coisa. Mas o Ah, pessoal que é mais experiente, eles têm feito isso, encontrado isso. Tem lá também o Google AI Studio também, que dá sim. para fazer muita O coisa chat de, também, o chat Por- wall, alguma coisa assim. e é de graça, né? O pessoal tem encontrado essas questões, o que que eu vou gastar menos, o que que vai me entregar ah, mais. E Porque, aí, velho, qual que é o problema? Falei.
Não, era Qual que é isso. tipo, o problema do Lovable ali para quem é inexperiente é que o cara precisa mudar a cor de um botão, ele coloca ele faz via prompt, né? Aí gasta crédito. Sendo que se você souber um pouquinho ali, você vai direto no código e muda direto lá, tá ligado? Uhum. O que O, consome crédito no Lovable é isso, essas alterações mínimas. Se você fizer um prompt direto primeiro e jogar no Lovable, É. com 5 créditos tu faz um CRM, faz uma Sim. plataforma e depois. Mas aí o que pega. E agora eu descobri que o Lovable também tá danadinho, porque eu mandei o prompt direto, né? Até com a mentoria do Gabriel lá, usando aquele GPT, né? Que tinha pego lá. Aí, tipo, 5 créditos eu fiz um CRM direto. Aí depois, que eu queria fazer uma alteração básica, só a cor, ele dava uma de que não lembrava das coisas. Eu falei, cara, tá aqui, tá tudo certinho Ah, aqui. mas Dá uma de. tem um esquema, hein, Joci? Você pega o prompt inicial e joga no Isso. knowledge. Ah, no Knowledge. Opa, isso aí não. Eu só ficava É, mandando, ó, o prompt inicial tá ali. Só seguir não. ele e falar, ah, tá. Tô seguindo. Você pega lá os PRDs iniciais, que tem ali toda a parte de interface e tal, e aí, deixa eu ver, você coloca lá na engrenagem, tem a engrenagenzinha lá, peraí, deixa eu abrir Pera aí, aqui. eu vou compartilhar o meu aqui, então, que já É. tá na mão. isso aí é outra sacada que eu também tô vendo, que a galera, o El comentou lá como um agente, né? E tem uma linguagem também que eu também não sei ainda, vou falar aqui o que eu entendi, que o pessoal utiliza arquivos separados já prontos para tipo, vou fazer uma página e eu sei que ele tem alguns vícios, eu sei que ele me entrega algumas coisas padronizadas, então eu já vou colocar essa instrução. Então, com isso também o pessoal ganha muito tempo na parte de construir. Tipo assim, a gente vai fazer um agente de atendimento. A gente sabe que tem já aquela estrutura pré-pronta, que aquilo lá não vai mudar, independente do tipo de agendamento, né? Do agente de agendamento que vai fazer. Então, Sim. já coloca essa instrução, ele já sempre vai ter isso como padrão, e aí também você economiza tempo. Tem uma série de questões que o pessoal chama de skills, rules. É. Você Aqui, ó, tem ele ficava PRD? dando uma desentendida. Estão vendo a minha tela, né? Sim. Aí eu Tô falava, ó, vendo. cara, monta conforme o PRD inicial. Aí falava, ah, é o PRD inicial. Aí dava uma de maluco. Aí, não. Mas Aí, então, pega o PRD, ó, você tem ele aí? acho que é o primeiro prompt. Só não sei. Esse aqui foi compartilhado com o outro, né? Mas isso aqui. Mas aí o que você faz? Você Mas eu pega o tenho salvo. PRD, você Ah, pega o PRD com a estrutura. Você não aham. precisa colocar tudo, né? Mas pega o que você acha essencial, principalmente a parte de Sim. visual e a parte do back-end. Aí, ó, clica ali no. Vai lá no. Mais? Não, não, não. Vai lá em cima no nome do projeto. Vai no Settings. Aí tem um que é. Cadê? Hum, Knowledge, ali, ó, embaixo de domains. No canto Tá esquerdo. aqui? Canto esquerdo, canto esquerdo. Vai subindo, vai subindo. Ali, knowledge. Aí você joga o PRD aí. Show. Porque Show. fica na base de conhecimento dele que a estrutura do projeto é esse. Show. Isso aí já. Ele tava tentando com. Já tinha. Tava tentando comer meus créditos todos só com esse de. Dando essa de maluco. Aí eu falei, Ó, não. porque aí, ó, o que que tá falando ali? Tá falando, ali você deixa as Sim, especificidades sim. do projeto. Porque aí, no caso, evita que aconteça isso Isso. que o Joaci nomeou como danadinho, né? É, Que ele mas é fica isso. fingindo que Porque está aí, tipo. esquecendo, Porque você esquecendo mandou. O disso. PRD tem tudo. O PRD Uhum. tá lá. Aí, tipo, tá tudo. Já mandei o PRD. Aí, quando eu mandava fazer uma alteração. Ah, não, às vezes ele não fazia tudo. Aí ficava coisa que não fez. E, tipo, mas tá lá. Cara, tá lá. Você não tá fazendo porque. Né? E alguma coisa aí interna aí tá dizendo pra você não fazer tudo que tá lá pra comer crédito. Essa é a lógica. Que a instrução já foi dada. Então é isso. Então, isso aqui, a chance dele ser mais assertivo ali, seguir realmente é É, maior. Não digo que é. não, porque eu acho que é uma estratégia de mercado, né, cara? É claro, porque, tipo, você joga um prompt ali, você vai comer 5 créditos, já tá tudo, aí, pô, pra empresa ferrou, né? Se todo mundo Uhum. começar a fazer isso, quebra. Nossa, também faz sentido pra gente ter que saber entender também como é que funciona a lógica do mercado. Sim. Mais uma pergunta. Eu Fazendo o penei aqui quê? para resolver um problema O que você está assistindo? e gastei Não é pelo YouTube menos não, né? uns 7 Hum. créditos só fazendo a mesma solicitação, porque ele sempre errava na resolução daquele problema. Vocês têm alguma sugestão aí de como fazer essas correções? Mas Mas ajuste. qual que era o problema?
Hum. Eu tô fazendo. Deixa eu compartilhar minha tela Se aqui. quiser compartilhar a tela aí, isso. Só achar que eu. Só um minutinho. Aqui, esse aqui, eu fiz tipo um portal aqui. Porque Uhum. eu vou cadastrar o pessoal aqui, eu vou pedir para eles fazerem uma correção e verificar se está tudo certo. Então, através desse link aqui, eu dou. Ah, pera aí. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Então, aqui eu dou o acesso para ele fazer toda essa ajuste. Então, se eu vim aqui e clicar, por exemplo, alterei esse aqui. Venho aqui, salvo, beleza. Aí eu vim aqui, dava erro, por exemplo, aqui. Eu clicava aqui para ele aprovar, aí ele tem que vir aqui para o treinamento e, e aquela alteração não estava vindo para cá. Então, aqui, ó, aqui atualizou. Então, fiz eu pedi para ele resolver isso várias vezes, várias vezes. E ele sempre errando, 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 errando. Teve uma vez que ele até, às vezes fica uma dica aí pro pessoal, ele pediu essas informações aqui. Então, colocava os print sempre aparecendo isso aqui, porque ele vê os erros que estão acontecendo, as falhas que estão acontecendo, e até ajuda ele a entender melhor. Mas foi várias solicitações para fazer um, Funcionar uma função. Isso. só uma correção mesmo. Ah, Vocês isso têm aí, isso alguma. aí é diferente mesmo. Diferente. É problema interno dele mesmo, né? Vamos dizer. Isso aí, no caso, tipo assim, é o Lovable. É o Lovable mesmo. Se você. A galera fala por dois motivos que o Cloud Code ele é mais econômico. Primeiro, ele realmente é mais barato. Tu usar o plano mais simples ali, porque ele é US$ 17, o Lovable é 25. E por o Cloud Code errar menos, ele acaba sendo mais barato, justamente por isso que você comentou. Você gastou vários Uhum. créditos e tem que fazer uma correção só. Então, o Cloud Code que ele é mais inteligente que o Cloud Code. Então, ele acaba acertando mais nessas partes de funcionalidade, principalmente. Então, tipo assim, isso aí é realmente uma limitação do Logo. Influencia também o jeito que você solicita o ajuste, igual você comentou. Tu mandar print lá dos logs e tudo mais, fica mais fácil para identificar. Você, às vezes, clicar exatamente aonde, na parte do código, se você souber o que é cada função e partes, ele ajuda. Às vezes, conversar com o chat do Lovable também é melhor antes, em vez de já falar o ajuste diretamente com ele. Você falar com o chat, você economiza um pouco mais de tokens, porque você faz ele pensar internamente e não focar na execução. Aí ele analisa, vê o que pode ser, e às vezes traz até mais de uma sugestão do motivo do erro. Aí você pega e fala, então vamos tentar isso aqui para corrigir. Aí você parte para essa coisa aí. Ou até mesmo utilizar Cloud, ou GPT, ou Gemini, falar o erro que está dando e ver se consegue criar um prompt mais certeiro para corrigir esse erro. Realmente eu tenho esses caminhos que eu tomo com o Log, em vez de mandar diretamente nele. Mas isso é normal, isso é como, é mais questão de limitação da inteligência dele mesmo, porque o seu projeto é bem grande. Você tem muita coisa, esse código tá em anda, eu tenho quase certeza, que é bem Tá, é grande, é bem completo bastante. nessa estrutura que tu tem. Então ele acaba.
É muita coisa para ele lidar. Não que ele não dá conta, ele deu conta, igual tu viu ali, né? Ele fez depois de muito Uhum. tempo. Mas é aquela, tu acaba gastando muita requisição, coisa que com uma outra ferramenta mais inteligente tu conseguiria fazer mais rápido, provavelmente. Se vocês permitirem, eu vou compartilhar aqui de novo só o Ah, que eu achei bem aí. interessante essa situação. Acho que esse aqui. Esse aqui, ó, eu coloquei no Word todo o meu prompt. Como que eu fiz isso? Eu joguei ele para o GitHub, fiz o download do arquivo e pedi pro Cloud fazer uma consolidação de todos os arquivos no Word. E com isso, eu joguei esse arquivo para o Cloud. Então, em vez de eu usar diretamente o Lovable para entender ou fazer as alterações, eu eu vim aqui no Cloud, ele já sabe como que é meu aplicativo de cabo a rabo, e eu faço as solicitações de observações, de melhoria pelo Cloud, ao invés de fazer pelo Lovable. Então, a complicação aqui seria, tipo, abrir pasta, arquivo por arquivo, né? Uhum. É uma boa Tava, opção também. deixa tela. Abrir arquivo por arquivo aqui e copiar cada informação. Então, coloquei Uhum. tudo através do Code, do Cloud aqui, ele copiou tudo e eu consigo economizar agora porque eu uso só o Cloud em vez do Lovable. Então, já passa alguma Uhum. coisa mais focada para ele, já esmiuçada, né? Uhum. Aí eu Bem fiz mais estruturado. um VBA para fazer essa consolidação desses arquivos. Bacana. Porque para compartilhar com o Cloud essas informações eu não via outra forma, né, dele entender o meu aplicativo sem ter todo a programação, todo o código, né? Uhum. E depois eu vou fazer, como o Eduardo falou em uma das lives, módulos, né? Fazer tudo aqui em módulos para ficar mais fácil de criar outros, outros, outros software, né? Parecido, já usa um módulo desse, um módulo daquele, e até mesmo para vender para outra empresa, fica muito mais manipulável, né? Uhum. E aí, se quiser perguntar, comentar alguma coisa aí, à vontade. Uma dúvida, alguém aqui já fez automação com Notion? Luiz, sinta-se à vontade aí. Cara, Luiz porque eu vi perguntou. uma mensagem aqui, né? Eu tava mexendo no Instagram aqui. Aí parece que o Notion tá dando uma focada no mercado brasileiro. Vai oferecer 6 meses de plano grátis para startups iniciantes, né? Quando eu tenho contato com as startups aqui, já vi que pode ser algo a se explorar. Mas eu estava dando uma olhada rápida no YouTube aqui, eu vi que parece que o pessoal utiliza o Notion também como um banco de dados. Eu nem sabia que tinha essa possibilidade. Na verdade, eu conheço muito pouco do Notion, cara. Me falam muito, eu fico até perdido, porque falam tanto e eu sei tão pouco. Parece que tem um mundo ali dentro, né? Tem muita coisa pra fazer. Sim, você pode. Cara, tem um amigo meu digital que ele já vendeu mais de 200 mil, já faturou mais de 200k vendendo template no Notion.
Ele criou um template lá que era o Ultramind, eu acho o nome. Era simplesmente o Notion você mexe do jeito que você quiser. Tipo, é um negócio que você constrói, bota a tabela, galeria, calendário, dá pra você fazer integração com outras coisas, baixar, tipo assim, um plugin de rastreador de tempo, sabe? Aí ele fez um negócio por completo lá com sessão de academia, seus treinos, sua rotina, seus projetos, trabalho, livros que você leu, para acompanhar seu progresso de evolução, tipo um gamificado, mais ou menos. E vendia esse template do Notion por R$19,90 ou R$29,90, alguma coisa assim. Ele faturou muito vendendo só isso. Então o Notion é bem legal, dá pra fazer uma coisa bem personalizada. Eu fiz algumas trabalho com Notion, né? Mas é aquela questão de tirar da tabela e colocar nessa interação do Notion. Mas uma coisa que eu vi também que para a empresa, que eles comentaram que é complicado, porque, por exemplo, você usa o Word, usa o Excel, que todo mundo sabe utilizar. Aí você implementa um negócio tão específico que só na sua empresa tem. Então, quando tiver alguma substituição, então o treinamento é mais difícil de fazer, porque é muito, muito específico. Essa é uma observação que a gente pode levar em consideração. É, por isso que o foco deles é em startup, não tem jeito. Né? Se for pensar em uma empresa, um corporate aí, é muito mais difícil. Que aí é pacote Office mesmo. Tem muito o que fazer. No máximo, indo para a plataforma da Google. E olha lá, né? Não é Microsoft pura ali. Mas ela tem muitas funções aí. É muito bacana. É que eu vejo falando tanto assim, cara, então, e eu me sinto tão perdido. Eu falo, cara, tem um universo dentro desse Notion aí que eu tô por fora. Aquele FOMO, né? Fear of Missing Out. Tô me sentindo por fora total aí, perdido. Todo mundo falando. É, Fala pessoal, bom dia. Tem uma dia, fila aí André. de perguntas? Tá livre, pode ir à vontade aí. Ah, Tem, você é o próximo. da hora, então. Gabriel, uma dúvida bem pontual aqui, vou compartilhar minha tela com você. Deixa eu liberar aqui. Deixa eu liberar. Aí, boa. Foi. Então, eu tô fazendo um fluxo aqui de uma secretária com esse assistente de confirmação de agendamento. E é um fluxo que eu peguei já pronto, gostei bastante, usa a voz do Eleven Labs, tudo. E só estou com dificuldade em configurar aqui esse confirmação de agendamento. Porque nessa tua aqui, que é uma HTTP request, né, lá para Evolution, eu não consigo pegar o texto, o output do assistente. Ó, eu executando os nodes anteriores. Ah, tá dando erro aqui, nesse código aqui que eu peguei o remote JIT. Então eu quero pegar o telefone do cliente, o telefone e o output da assistente de confirmação, né, para mandar mensagem, mas não está disponível aqui. Ó, e na verdade era para estar, né, porque tá bem antes do, Uhum. não sei se eu fui claro aqui. No caso, peraí que eu tenho um retorno. Fala de novo. Eu... Calma aí, eu vou.
compartilhar de novo aqui, porque eu acho que eu sei porque deu retorno. Tela inteira. Tela 2. Alô, tá me ouvindo? O áudio tá bom? Eu tô ouvindo, né? Agora tá. Então, aqui na verdade, nesse HTTP request, que é lá para enviar mensagem pela Evolution, eu quero pegar o output dessa assistente e o telefone do cliente, né? Para mandar aqui no body da requisição. Certo. Só que não está dando certo o remote grid e aqui nem aparece o assistente para eu pegar o Ah, output tá. dele. E isso aí é melhor tu fazer por Superflow para conseguir fazer. Tá. Ou então você configura uma saída que eu vou te mostrar aqui, ó. Deixa eu compartilhar minha tela. Tem duas opções para ti, que é o Uhum. seguinte: tu fazer assim, ó, Tá, eu parei de e compartilhar. fazer. Ó, tô compartilhando aqui. Cadê? Deixa eu ver esse aqui e esse aqui. Tu consegue fazer por Superflow para mandar a mensagem, que no caso é isso aqui, ó. Então, tipo assim, na hora que eu vou transferir o atendimento, é aquele esquema, né? Transferir o atendimento, lá Sim. no HTTP de transferir, eu coloco as variáveis, que ela me traz lá do Node, do Superflow, basicamente. Mas isso traz variáveis do fluxo principal? Sim, você coloca aqui, por exemplo, ó, aqui eu deixo para IA definir e trago do fluxo principal. Então eu consigo definir tanto, ó, isso aqui foi um valor fixo que eu digitei, isso aqui foi para IA preencher, isso aqui é do fluxo, ó, o telefone, tá vendo? Só que Ah, no tá. Então caso, você está mandando só, nesse olha o transferir tanto aqui, atende. ó, que eu mando do fluxo. Porém, Ah. porém, eu vi que o teu agente estava conectado no node de time, né? É o trigger de Aí tempo. tu não consegue puxar do fluxo, porque ele não tem vinculação alguma com o teu fluxo principal. No seu Entendi. cenário você não consegue, entendeu? Ah, então acho que por Se tu... isso que o pessoal fez aquela lógica de marcar o telefone do cliente na agenda, Exatamente. o Google Aí Calendar. tanto que eu tenho um fluxo que puxa do próprio Calendar já, os agendamentos. Aí eu É pego a igual o seu, descrição. então, é exatamente a Isso, mesma exato, coisa. Você pode me mostrar nele exatamente. como que puxa do Calendar, do telefone do Uhum. cliente? No caso que eu. Pro seu cenário não compensa nenhum mostrar o outro. Vai ser aquilo lá mesmo. Para tu Ó, puxar do ó, Calendar, eu boto um code para ele identificar o número de telefone. Porque é padrão a descrição que eu sempre subo para lá. Aí eu falo para ele achar uma parte específica num code. Aí ele. Oh, é isso não. Calma aí. Lembrete. o agendamento você não salva no Supabase, André? Nesse caso, não. Na verdade, é um Então. fluxo pronto que eu peguei de uma outra comunidade aí que eu achei interessante, porque tinha Uhum. resposta de voz pelo Porque Eleven Labs. Tudo. se você salvasse no Supabase o agendamento, Uhum. você faz um get, puxa os agendamentos do período que você Vê o que quer, tem para hoje e manda confirmação, né? e aí você puxa o telefone do get. Mas pelo calendar tem que fazer isso aí. Esse aqui, ó. Eu tô achando. A confirmação, a palavra. Confirmação. Aí, aqui, ó. Uhum. Ai, caralho, não é isso não. Isso aqui é do Supabase. É. Meu Deus do céu, tem muita coisa. Aqui, achei. Ó, Uhum. aqui eu puxo da agenda diretamente. Aí Buscar agendamento. eu filtro por palavra-chave, tipo assim, qual título tem o nome de consulta. Aqui eu vou colocar plantão, por exemplo. Aqui Aham. tem um monte aqui, ó, plantão. Pronto, puxou um de hoje. Aí aqui eu busco o telefone, eu analiso a description e pego o telefone, que vem, por padrão eu coloco assim, o telefone dois pontos. Aí ele vai pegar o que está após isso aqui e trazer o telefone para mim exatamente, entendeu? Sim. Aqui ele não vai trazer porque, tipo, eu não tenho nesse cenário, né? No plantão eu não coloco Aham. telefone nem nada.
Mas é tipo isso. Aí aqui eu passo pro agente o nome, o telefone e a data e hora da consulta, para ele gerar a mensagem. Aí ele gera a mensagem personalizada e envia. Entendi. Acho que é esse o jeito mesmo. Ah, tá. Eu tava fazendo errado. Na Quebrando a comunidade aqui, ó. cabeça. Entendi. Tá o E link. esse código O aí é outro. só pedir pro Cloud É, gerar também. isso, exato, exato. O outro cenário que eu ia te mostrar seria um cenário de você utilizar um output parser para passar as respostas para a gente. Isso aqui, ó, o output parser é uma estrutura que você quer criar retorno os dados. Então, tipo assim, ela sempre vai gerar um output nesse formato que você definir aqui, basicamente. Então, como eu Mas defini esse é um o JSON lá agente no que recurso. faz as confirmações? É o que tá ligado no trigger lá de tempo? É, eu No- falo tipo, no sentido de você queria passar um padrão de mensagem pelo HTTP. Você poderia fazer esse padrão por aqui, entendeu? De você extrair os dados da mensagem do agente. Aqui, por exemplo, eu coloco um Uhum. JSON do que eu quero que o agente traga para mim. Ele não traz só um output test, entendeu? Não é Entendi. JSON.output só que ele traz uma lista do que eu quero especificamente. Isso é bom Certo. porque eu consigo pegar as variáveis isoladas que ele me deu aqui, aí eu jogo Uhum. manualmente aqui, ó. Na hora que eu vou inserir no CRM, eu puxo o output de cada variávelzinha específica que eu preciso. Eu não preciso Tá. separar de um output geral, entendeu? Mas Sim. no seu Ele quebra cenário em partes não para vai. você. Isso, é tipo isso, exatamente. Ele quebra em partes de acordo com o que eu defini. É tipo Entendi. o agente. Ah, não, é, no caso. Ah, não. No caso, eu expliquei na mentoria lá, pessoal, mas era tipo o agente que analisa. Extrator de informações, é tipo a gente que extrai informações, ele traz umas variáveis separadas do que você precisa, né? Ah, legal. Não, consegui entender. Muito bom. Isso já resolve minha dúvida. Obrigado, viu? Obrigado também, Fechou. Eduardo. Agora tá livre aí, quem quiser. Ninguém tá com problema, pô. É, pô, que semana toda quietinha é essa, tá doido? Tá com medo da semana que vem. Nossa senhora. Ah, isso aí é o profissionalismo da galera, né? Tá resolvendo os BO tudo. Isso é Ah, saiu o bom. carnaval chegando, gente, aqui nem final de ano. O pessoal some. Né? Semana pré-carnaval, nem sei de data do Falou lá, carnaval, não sei nem como vai aquele ser. teu cliente na diversificação de clientes, cliente que a alta dele é período de evento, aí que vai perturbar, mas fora isso. É, pois é, né? Pois é, né? Ô, Gabriel, já Ô, que. peraí, rapidão. Tá. Só um comentário, Luiz, segura aí, que eu lembrei, você falou. Cara, então aquele agente que tá dando maior dor de cabeça pra eu fazer toda aquela lógica lá que eu tava mostrando pra vocês na mentoria, de eu pegar o consultor responsável pelo lead lá no Mosquito CRM, aí eu atribuir o mesmo cara pelo e-mail para pagar na plataforma dele, os caras lá, enfim, todo o agente que me gerou dor de cabeça, mês para elaborar, gastei horas nele, cancelaram o agente, velho. A empresa não está mais usando porque mudou os processos internos dela lá. Eles desativaram sete sedes franquias no Brasil, não estão mais operando. E cancelou o lance da IA. Eu fiquei, puta que pariu, velho. Você tá maluco. É isso aí, mas faz parte, né? Eu fiz meu trabalho e recebi meu dinheiro, tá ótimo. Então, O deles, né? Enfim. portfólio tá aí, ó, tá É montado. portfólio, literalmente, tá ali, né? Vamos ver o que. Para, Gabriel não precisa de portfólio, não, filho. Ah, Já mas é sempre tem bom. 322 projetos. O, É, por- quanto o mais. portfólio dele é fazer ao vivo em 5 Ah, minutos. Tem quem sabe faz ao vivo. Pode falar, Luiz. Gabriel, eu queria que. Eu não sei se é esse mesmo que a gente vai falar aqui, mas eu queria que você desse, já que tem aí 10 minutinhos e não tem ninguém para perguntar,
Eu queria que você desse um overview daquele projeto seu dos médicos. Você explicasse assim por cima o fluxo principal, como que ele faz Uhum. lá a questão das rotas. Tá, Tranquilo. tá surgindo uma coisa É, aqui, eu acho que eu vou aproveitar bastante aquele formato lá. Questão uhum. dos convênios, né? No seu caso tem a pessoa escolhe, eu acho que o especialista escolhe a cidade, né? Sim, sim. Tem tudo condicional. Deixa eu abrir aqui só a planilha. Pegar e faz. Seguinte, fluxo padrão, mesmo que eu deixei para vocês lá. Como é que funciona? Precisando desse projeto. Filtro. Logo de início, eu tinha botado no filtro aqui, mas eu já vou retirar, não precisa mais dele. Era só para filtrar uns telefones. Fluxo normal, cadastro. Qual que é a principal diferença? Na parte de cadastro, eu cadastro também no CRM do Como. Então, eu crio o lead na tabela, busco ele pela API do Como para ver se já existe. Se já existe, eu não crio. Se não existe, eu crio. Busco o card para ver se existe, faço a criação também. Salvo o ID do contato e do card no Gabriel, Supabase. posso Aí depois eu. interrompendo? Oi, pode ir falando. Beleza, não vou tomar muito tempo. Nesse caso aí, por exemplo, se a gente fosse fazer o CRM, aí a gente poderia criar essa parte aí com o nosso CRM lá no Lovable, por exemplo. Sim, exato, aham, com o Supabase. Ver se já existe um CRM lá, se não, enfim, mesmo, essa lógica aqui é a mesma para todos. Eu fiz isso aqui para o Mosquite, para outro lá, a mesma coisa, mesma Beleza. estrutura. Só não tem esse code é exclusivo do Como, porque o Como não me traz o JSON bonitinho, né? Ele traz em tudo bagunçado lá. O que Aí eu, eu pego um code só para ele trazer as variáveis isoladas para mim. entendi. O que eu quero dizer é só o fato da parte de cadastrar, quando ele for fazer lá no cadastramento do. Porque eu sei que os nodes, a posição, o que vai buscar, às vezes vai variar, né? Dependendo do modelo do CRM ou como você Sim, construir, né? Então, mas é só nessa lógica. Aí seria a aham, parte que ele vai fazer a parte do CRM. exatamente, a mesma coisinha, uma lógica assim. Aí aqui, análise de mensagem e conversa. Caso a pessoa mande um vídeo, eu configurei para ele falar que só aceita imagem e documento. Caso a busca de imagem e documento der erro, ou de áudio, eu falo que ele, tipo assim, no momento eu não consigo, manda texto. Pronto, só Poderia usar o essa Gemini aí, diferenciação né, que eu no fiz vídeo. aqui. Poderia, aham, só que no Poderia, caso não estava no projeto deles. Aí eu certo. falei para que não aceita. Buffer normal, status de A salva em interação, show. Aí aqui o diferencial, eu busco algumas informações nessa lista para eu trazer as cidades que eles atendam. Eu não coloquei no prompt, por quê? Eu tenho as cidades que os médicos atuam, no caso eles trabalham, só que futuramente vai ter mais. Então, tipo assim, futuramente eles podem adicionar mais 5 cidades aqui. Aí, em vez de definir no prompt eu ficar fazendo ajuste, eu peguei para ele puxar da cidade. Aí, como é que vem aqui no prompt da IA? Só vou puxar ele para cá, só para ele já ver ali no prompt. Deixa eu ver. Enfim, aí aqui no promptzinho dela, eu passo o. Também que tá travando aqui. Esperar ele chegar. Enfim, foi lá para arriba. Mas no prompt eu pego a lista aqui, ó. Então, basicamente, eu pego, ó, você é o agente virtual, clínica que atende em. Aí aqui vem a lista das cidades. Aí vai aparecer assim, esse Goiânia, Anápolis, Séries, Goianésia e Brasília. Desse jeito. Aí o promptzinho padrão, então esse prompt está grande, então uns 4.000 tokens. Ele tem regras de palavra-chave, tipo assim, se a pessoa já for cliente falar de atestado, laudo, receita, ele já vai fazer umas perguntas, tipo assim, qual que é o seu nome e o nome do médico responsável? Porque aí se a pessoa já for paciente, ele faz essas duas perguntas por quê? A IA, sabendo o nome do médico, ela sabe para qual secretária transferir. Porque aqui na planilha eu tenho uma tabela que é contatos e transferências, que é uma tool, que a IA tem acesso, ó. Ela tem acesso a uma tool contatos. Aí, de acordo com o médico que a pessoa informa, ela busca na tool, ó, consulte a tool contatos para identificar a secretária do médico. Perfeito, vou direcionar para doutor fulano, secretária tal, e pega o número da secretária. Então, por exemplo, Gabriel, a pessoa falou que atende com o doutor Marcos. Ela pega o contato da Jéssica e manda para a Jéssica a mensagem. Oi. nesse caso aí você não faz um match, né? Não é uma cidade com uma especialidade. Você só vai buscar as informações para não subir no prompt. Isso, exato, Vai ficar exatamente. Aham. dinâmico. Isso, exato. Porque vai ser atualizado constantemente essas planilhas.
Aí, aqui é a parte normal, a triagem. Pede o nome completo, se já é paciente, qual o convênio e a cidade. Aí aqui é a mesma coisa, mostra a lista das cidades para a pessoa falar. Aí ela, tipo assim, aqui tem algumas correções de palavra errada que a pessoa manda. Aí, se já for paciente, tem umas perguntas específicas, se não, ele continua a triagem. Aí ele pede, ele confirma e depois disso ele pergunta se é um caso de coluna ou caso de cabeça, o tipo de caso. Aí aqui entra todas as condicionais. Por exemplo, se. Oi. Desculpa aí, tá? Mas só para não perder o momento. Esse prompt é aquele que você falou ontem dos tokens lá, dos modelos, do quanto eles estão gastando? Isso, aham, é aquilo lá. Ah, Exato. boa, beleza. Inclusive, eu vou até ver qual foi o gasto de ontem total. Aproveitar que você falou isso aí. Eu vou entrar aqui e ver quanto ele gastou. Porque na terça ele tinha gastado US$ 81. Ontem ele É porque gastou. eu achei que ele tava mais curto, mais objetivo, né? Mas não tá, ele tá grandão, né? Não, tá bem grande. Mesmo Ó, com a ontem ele roteirização lá. gastou. Mesma coisa, ó. Mesmo gasto, US$ 0,81, tá vendo? E hoje até então, 0,37. Então tá nessa média aqui mesmo. Caralho, foi a mesma coisa. Engraçado isso aqui. Mas é isso, ó. Por enquanto tá esse custo aqui, ó. US$ 2,80 e pouco. Enfim. Mas é esse prompt aí, tá bem direto. Aí aqui ele tem as qualificações, tipo assim, aqui, ó. Tem alguns exemplos específicos, por exemplo, se a pessoa for de Anápolis, então, tipo assim, se ela tiver um caso de coluna, for de Anápolis e não tiver foto de exame, ele vai encaminhar para um ortopedista parceiro, que no caso é o Dr. Rafael ou o Dr. Marcos, e vai passar o contato da secretária Lígia. Porque isso é o que eles falaram, é um caso específico. Se a pessoa tiver um caso de coluna, for de Goiânia e não tiver exame, ele vai falar que primeiro precisa passar para um ortopedista para avaliação inicial. Só que nesse caso eles não têm parceiro que atende caso de coluna em Goiânia, entendeu? Sem exame. Aí, tipo assim, é muito condicional nesse tipo. Se for Brasília sem exame, ele fala para passar em um, depois voltar. Se for Goianésia ou Ceres, ou Anápolis, Goiânia e Brasília, mas tiver o exame, aí ele vai para a próxima etapa 3. Aí aqui tem um caso de cabeça que tem basicamente as mesmas condicionais, né? Dependendo da cidade, se tem ou não exame. Aí a etapa 3 encaminha por cidade. Tipo assim, vou te caminhar para o doutor tal. Aqui eu coloquei uns casos muito específicos porque eles pediram para dar prioridade. Então, tipo assim, tem a tabela dos médicos? Tem. Ela poderia consultar aqui? Sim. Mas eles pediram para eu dar prioridade para alguns médicos específicos. Porque é aquele lance que eu falei, esse doutor Cristiano, ele é basicamente quem está liderando o projeto. Ele foi o único médico que quis fazer um investimento na IA, os outros não quiseram. Então ele falou, pô, manda para mim. Prioridade total. Aí ele tem duas secretárias ali, beleza. Aí a tool de transferir é basicamente isso o prompt. Aqui tem algumas regrinhas perguntando se a pessoa prefere atender de tarde ou de manhã, mas ela não agenda essa IA. Ela só faz a transferência. Tem uns casos de urgência, a pessoa chega, ela fala que não atende, fala para a pessoa ir logo para o hospital, pronto-socorro e tudo mais. Tem umas regras aqui e tem umas tools de FAQ, né, sobre valores ou sobre procedimentos. E todas umas regrinhas de tool explicando tudo de informação, tudo de contatos, tudo de convênio, para que que serve, na hora que ela tem que consultar. Então, tipo assim, ela vai ver, quando a pessoa informa o convênio, ela ativa essa tool de convênio para ver se o plano é aceito na cidade. Então, ela vai olhar essa coluna aqui, depois eu falo, meu plano é o Blue. Ela vai ver que o Blue e vai ver se é aceito o Blue em Goiânia, por exemplo. Então, tá aqui, aceito. Agora, se ela vir, por exemplo, Anápolis, se eu pesquisar Blue aqui, ó, o Blue ele não tem mais nenhum lugar, só Goiânia, tá vendo? Se a pessoa for de Anápolis e tiver o plano Blue, vai falar que não aceita o convênio aqui. Aí tem alguns contatos que eu deixei aqui, ó, de referência, que são as prioridades que eles pediram, novamente. Né? Só deixei no prompt por conta de prioridade. Mas ela se baseia sempre na tool de contatos, ela sempre faz essa ativação. As tools que tem, transfere atendimentos, busca informações gerais para acessar essa planilha toda. Então, tipo assim, para ela saber tudo que tem aqui, ela acessa essa tool geral. O tool de contatos que pega só essa planilha aqui de contatos, com os números das secretárias e dos médicos. Convênios é a mesma planilha, porém eu filtro para pegar somente alguns dados específicos. Então, aqui no convênio, ele puxa tudo, só que eu separo somente o nome do hospital, o nome do médico daquele hospital e os planos, e os convênios de fato. Eu não puxo todas as colunas dessa tabela de informações, eu puxo algumas colunas específicas, para ter um contexto. Fluxo de atendimento é uma questão que eu deixei um FAQ aqui, para caso ela não saiba como ela tem que lidar, ela se basear nisso aqui na próxima etapa. Isso aqui ela ativa, acho que ela nem ativa isso aqui. Sinceramente eu deixei, mas acho que ela nem faz uso porque o prompt dela tá bom.
Aí o fato de procedimentos, a pessoa pesquisar né, pergunta sobre procedimento, coisa nesse sentido, tá aqui. Se perguntar sobre, né, que faz diversos procedimentos, piriri, piriri, pororó. E sobre valores também a mesma coisa, por só a coluna de valores. E descartar lead, no caso, quando a pessoa for um lead perdido que ela não está qualificada, de acordo com todas as condicionais que ela tem lá, ela vai atualizar o lead no como para a etapa de perdido, que eu defino manualmente aqui, e ele para o follow-up dessa pessoa e transfere para o humano, ou seja, muda o status de A para humano para essa pessoa não conversar mais ali com a IA. E na parte de transferência, o que eu faço aqui? A IA ela vai mandar vários dados para mim. Ela manda o nome completo da pessoa, a cidade, o tipo de caso, convênio, se possui exame ou não, o nome do médico que é para ser encaminhado, o telefone da secretária, porque ela vai notificar diretamente a secretária, e um resumo do atendimento. Esse resumo aqui eu nem estou usando mais. Aí todos os outros dados são dados fixos que eu pego. O ID do como eu puxo do Supabase, o ID do contato e do lead, o telefone também eu puxo do fluxo. Aí como é que começa a brincadeira aqui? Na parte de transferir, ele tem uma IA aqui foi para descartar, mas ele tem uma IA que identifica o médico e o ID. Então, o que eu fiz aqui? Em vez de colocar um switch, eu passei por um prompt mesmo, o GPT 4.1 Mini. Eu pego o nome do médico que a IA me passa no Subworkflow, então ela pega o nome do médico aqui, ó, Dr. Alessandro Fonseca. Ela vai olhar o nome do médico no prompt user, tá? Prompt user aqui, ó. Aí no prompt system, eu falo para ela o seguinte: eu tenho uma lista de médicos e cada médico possui um ID específico no CRM. Preciso que você veja o nome do médico que o usuário está informando e me retorne o ID. Porque no meu CRM do Como, cada médico tem uma coluna, é uma etapa. Então as etapas são os médicos, basicamente. Então quando vai transferir, por exemplo, aqui para o Cristiano, os leads vêm para cá. Quando vai transferir para o Alessandro, vem para cá. O César, o Marcos nem tinha, o Marcos ou a doutora Andréia, ou transferência para parceiros vem para cá, né? Enfim, cada um tem uma etapa. Aí essas etapas eu peguei o ID pela API do Como, porque aqui dentro do Como eu não consigo ver, ou tem como ver, eu não lembro agora. Mas aí eu pego pela API o ID de cada etapa, basicamente desse funil de vendas, e eu mapeei aqui no prompt da IA. Ela basicamente vai só retornar o ID, mais nada. Aí ela viu o ID da pessoa, deixa eu só mudar aqui para ele pegar essa parte de transferir, cadê? Transferir atendimentos. Aqui, ó. Ele vai passar para cá, vai ver o nome do médico Alessandro, vai retornar o ID dele. Aí ele retorna só o ID e mais nada. Bom, rodou só o ID. Tá, peguei o ID da etapa, aí eu mapeio a etapa do médico aqui no Edit Fields, eu busco o histórico da conversa porque eu quero um resumo mais completo. Esse resumo que a IA estava dando aqui no Superflow era muito pouco, não gostei. Aí eu pedi um resumo mais completo. O que eu fiz? Eu busco o histórico do lead pelo telefone dele, porque eu sempre salvo o histórico lá no fluxo, né? Eu sempre fico atualizando o histórico do lead lá no Supabase, aqui em cima. Aí eu puxo o histórico dele e eu tenho uma IA que gera um resumo detalhado. É bem simples. Eu falo, ó, eu tenho uma conversa, gera um resumo de atendimento apresentando os pontos principais e dados coletados para IA. É um contexto de IA de clínica médica. É só isso. Eu peço para ele retornar um resumo sem pular linhas. Por que sem pular linhas? Porque quando eu vou enviar esses dados para um campo personalizado lá no Como, o JSON, na verdade, ele não aceita quebra de linha, /N. Então eu peço Barra para ele N me dá retornar um problema, resumo né? sem isso, sem pular linha por conta disso. É um detalhe bem importante. Aí o que eu fiz aqui? Tanto que se ele aceitasse quebra de linha, eu mandava o histórico da conversa, eu não ia nem gerar um resumo. Eu ia mandar o histórico inicialmente, mas como não deu, eu falei para gerar um resumo completo. Aí ele faz um resumo bem grande aqui, ó. Iniciou com saudação, até coisa desnecessária, né? Enfim. Aí já é paciente, piriri, pororó e gera um resumão. Um exemplo aqui, ó, o lead que foi essa Ana do Carmo aqui, ó. Pegar o resumo dela aqui. Ó, o atendimento foi iniciado com a confirmação dos dados. Deseja consulta com o Dr. Luiz em Goiânia pelo convênio Spago. Aí a informou que o Dr. Luiz é não sei o quê, aí a informou que o contato da secretária e transferiu realmente, né, para essa secretária aqui. Aí, ó, a conversa da IA aqui, tudo, enfim, ó, realmente que demora, eu vou ler, sim, piriri, pororó. Aí, aqui, quando ele gera o resumo, eu jogo esse resumo para lá e eu atualizo todos os dados juntos. Então, eu atualizo o resumo do atendimento, o nome do convênio, a cidade e o tipo de caso, que são as colunas que eu tenho aqui, ó. Ó, cidade, Goiânia, nome do convênio pago, tipo de caso, cabeça, e o resumo do atendimento. Aqui eu ia colocar também o nome do médico, só que como o médico já é literalmente a etapa, não fazia sentido eu passar, né? Já tá aqui no... Só nesses casos de transferência de parceiro que eu poderia colocar, por exemplo. Mas aí, depois aqui, o
que eu jogo o CRM, eu pego o código para ele me retornar, paro o follow-up e mudo o status para humano, e aqui eu transfiro o atendimento para a secretária. Então, aqui realmente ele vai pegar o número de telefone da secretária que a IA me informou aqui no Subworkflow e vai mandar a mensagem para ela diretamente. Então, se foi o Alessandro, vai mandar para a secretária do Alessandro aquela mensagem lá. Novo lead, nome, telefone, cidade, o médico, tipo de caso, convênio, exame e o resumo. O mesmo resumo que vai para o como aí a secretária recebe dentro do WhatsApp também. Por quê? Esse CRM, só uma secretária tem acesso, que é a secretária Nara, que é a secretária do Dr. Cristiano. As outras secretárias não têm acesso a isso aqui, não gerenciam. Na real, acho que é a Ana Cláudia, na verdade, que mexe no CRM, não lembro agora. Mas aí, só uma mexe, as outras não vão ver o resumo aqui, por isso que eu mando também pelo WhatsApp. E aqui eu boto um link do CRM do lead, né? Então, tipo assim, se eu vier aqui e quiser ver diretamente esse lead, eu copio aqui e jogo. Acho que ele não vai abrir porque eu não existo mais. Só que aí ele vai direto pro lead, enfim, né? O link dele já abre isso aqui, por exemplo. Vai abrir essa tela aqui para a pessoa ver diretamente. E é isso. Ó, um resumo bem completão aqui. Pronto. Esse é o projetinho. Bem completinho, bonitinho. Muito, Bem, muito bem, bem top. simples até. Ele não é tão Tá complexo doido? É assim, mas ele é complexo, sim, cara. Tá doido? Não tem nada de simples, definitivo. não. Tá doido? Tanto de coisa que tá fazendo aí nos detalhezinhos, que é isso que agrega bastante valor. Ah, agora o seguinte, Gabriel. Esse daí, no caso, esse projeto, pelo que eu entendi, ele é uma central que tem vários médicos e aí ele começa a fazer o direcionamento, né? Só que a ideia é fazer o direcionamento pro. Ele faz algum agendamento? É, Não, ele é- só direciona para a secretária específica. Então, se entendi. for um doutor André, a secretária do André que vai receber a mensagem. Se for o doutor Luiz, a secretária do Luiz vai receber essa mensagem. Que mensagem que A ela vai IA da receber? clínica, aí, tipo assim, esse é O, a- o a atendimento? mensagem de transferência. A mensagem de transferência. Porque, tipo assim, eu não notifico em um grupo que tem várias secretárias, eu não notifico também só para uma pessoa receber o número de telefone fixo. Basicamente, é um grupo neurocall que se chama. Então, um grupo com vários médicos, só que cada médico tem a própria secretária. Então, em vez de eu mandar só para a secretária que tem o número da clínica de fato, né? Porque são várias clínicas, na verdade, não tem só uma clínica para ter um número fixo para eu avisar só ela. Então, se o doutor Luiz, que é um parceiro, mora lá em Anápolis e só atende em Anápolis, não tem por que eu notificar o Neurocall de Goiânia que o doutor Luiz recebeu um lead novo. Eu vou notificar já a secretária do doutor Luiz, diretamente. Por isso que eu peço para a IA me passar o número da secretária, porque aí eu faço transferência direto para ela desse lead. Eu já vai Se, para cada secretária específica. se você tivesse que colocar aí nesse fluxo, talvez tirar essas regras de encaminhamento para cada secretária, mas você colocar uma IA atendendo especificamente cada médico, como se fossem as secretárias individuais dele. O Uhum. que que você faria? Aí seria um estilo de subagente, não subprompt. Mas aí seria difícil eu saber, porque, tipo assim, eu teria que ter um agente orquestrador para perguntar qual é o nome do médico que aquela pessoa quer ser atendida e transferir para o agente principal. Só que aí não compensa, tipo assim. É uma estrutura que não faz tanto sentido, porque você meio que. Tipo assim, faz sentido? Faz. Eu faria por subagente. Ou por agente tool, ou por mais de um prompt. Só que eu precisaria entender muito bem qual seria o processo comercial deles, porque, tipo assim, vou fazer uma IA para cada médico, mas se for um lead novo que não tem médico ainda, aí vai ter uma IA principal só para esses leads. Mas se for um lead que já tem paciente, mas normalmente quando a pessoa já é paciente, não tem por que ficar conversando com uma IA. É só transferir direto para o médico, porque já é um caso que está acontecendo. Por isso que eu já transfiro diretamente. Quando a pessoa fala, eu quero um atestado, não sei o quê, eu só pergunto qual que é o seu nome e qual que é o médico que você foi atendido. Aí ela fala o nome do médico, eu transfiro para a secretária lá. Aí ela resolve. Porque a IA não sabe o contexto de um lead que já existe. Esse daí, então, no caso, é uma triagem, né? Isso, é uma triagem. Essa IA faz uma triagem, sabe? É porque eu tô com uma demanda Faz aqui, uma triagem no geral. eu tô com uma demanda aqui parecido com com esse projeto aí. Só que no caso, eu tô pensando em fazer os especialistas, porque cada médico ele tem uma especialidade diferente.
Então, assim, por exemplo, vai ter a questão, é sobre um exame, é sobre marcar uma consulta, fazer um agendamento, é sobre um retorno, é sobre uma dúvida. Só que cada médico tem uma especialidade. Por exemplo, tem ginecologista, tem médico de coluna, tem médico de olho. É como se fosse um condomínio de médicos, sabe? Um prédio de médicos, e aí ele tem uma central de atendimento que vai fazer a divisão para todo mundo. Aí eu tava meio Sim, que tentando aproveitar a ideia desse seu aí para pensar em algo nesse sentido. entendeu? Mas vai, assim, ou tu usa uma base de conhecimento para saber, né, o tipo de caso de cada um, de atender coluna ou não, ou coluna não, né, no caso do que você falou, de cada tipo de serviço, ou tu bota no prompt, ou realmente tu joga para um agente que sabe de cada médico, né, um subagente ali que tem conhecimento de cada médico específico. Mas acho que compensa mais jogar esses dados em uma planilha ou em alguma base de conhecimento da IA, do que deixar outra IA. Acho que não tem necessidade de ter uma outra IA, só a informação para ela ter acesso mesmo, dependendo do médico ali. O que eu pensei foi ali na hora que você utiliza o busca cidades e, e o médico, se eu não me engano, eu fazer um match e aí, de acordo com esse match, ele levar para o prompt. Isso, Foi isso que exatamente, eu tava pensando. exato, por isso mesmo sim aí. Aí essa mesma IA, ela vai dentro do que for esse match aí, né, dessas duas informações, ele vai ter lá o comportamento. Na verdade, o comportamento vai ser igual, né? Na verdade, ele vai ter a base de conhecimento diferente, ou uma rotina de atendimento diferente, ou uma coleta de dados diferente. Uhum. Show Mas demais, é, valeu. isso aí, guys. Bora almoçar. Show demais. Quinta-feira almoçar, aí amanhã estamos de volta no mesmo horário. Último dia para todo mundo, bom trabalho e bom almoço. Valeu. Valeu.